Ribeirão Preto registrou um aumento nas queimadas. O tempo seco do inverno contribui para incêndios nas áreas rural e urbana. A Promotoria do Meio Ambiente já entrou no caso. Acordar no final de semana e ver o quintal todo sujo foi surpreendente para esse aposentado que mora na Ribeirânia. Na sexta-feira, minha esposa fez a limpeza da área do jardim, isso no fim da tarde. E quando a gente chegou no sábado de manhã, o quintal, a calçada, toda a frente da casa estava imundo de bastante sujeira de cana-de-açúcar da queimada, que é a fuligem da cana. A Jane sente diretamente na saúde quando as queimadas começam. Ela sofre com problemas respiratórios. Estou sem voz, então quando vem a fumaça, eu tenho que fechar todo o meu apartamento e dentro do apartamento eu tenho que ficar de máscara o tempo todo. Eu tenho que fazer aerosol várias vezes por dia, usar bombinha. Pessoas que têm dificuldades respiratórias, com certeza vai estar mais complicado. O relato da comunidade é que nos últimos meses a fuligem das queimadas já vinha acontecendo, mas piorou muito. A fumaça é demais aqui. De maio para cá, umas 5 ou 6 vezes já aconteceu essa queimada, essa sujeira. E sempre interessante que é de sexta para sábado ou sábado para domingo. Além das queimadas em áreas rurais, o incêndio urbano também tem sido muito registrado aqui na cidade. É uma soma de problema de saúde com crimes ambientais, gerando perdas irreparáveis, como no caso do parque da zona leste da cidade. A área de preservação ambiental, uma compensação de 5 empresas que construíram naquela região tempos atrás, agora, depois da devastação pelo fogo, vai ser difícil ser recuperada. E se houver a autoria, a responsabilidade por parte do proprietário, também ele pode ser autuado. Isso tanto na questão administrativa, a multa, quanto na questão criminal também. É uma conduta qualificada como crime e também indenização pelos danos cometidos. No levantamento da Polícia Ambiental, Ribeirão Preto teve um aumento de 100% no índice de focos de incêndios urbanos. A comparação foi entre os meses de maio e julho de 2019 com 2020. A patrulha vai ao local, faz a fiscalização, tenta verificar a questão do flagrante, aí, do autor direto, bem como também trabalhamos a questão da fiscalização por focos de captação pelo satélite do INPE. O período seco é um fator agravante para as queimadas. O inverno tem essa característica, né? A umidade do ar mais baixa durante a tarde. Nesses últimos dias, nós temos registrado o índice abaixo dos 20%, que é considerado estado de alerta. Esses moradores da Avenida Caramuru contam que pela janela do apartamento conseguem ver as fuligens das queimadas e os vários focos vizinhos. Chegaram até a registrar imagens. Nos finais de tarde, mais propriamente dito, é comum que a gente perceba a fuligem chegando dentro de casa, é comum que a gente perceba a fumaça tóxica, que a gente tem que fechar todas as janelas nesse período de seca. A promotora do GAEMA, o Grupo de Atuação Especial do Meio Ambiente, alerta a responsabilidade da sociedade para que essas queimadas não aconteçam. É muito importante que a população não queime terrenos, não faça limpeza de terrenos, queimando folhas secas, enfim. A gente tem experimentado na nossa região uma redução dos incêndios que ocorriam. Isso em razão dessas medidas de prevenção, que são medidas que não custam nada. O município também tem responsabilidade de identificar os principais pontos onde os incêndios acontecem. Nós temos unidades de conservação de extrema importância, temos a Mata da Santa Teresa, temos a Mata da USP. Thaís Mantoani para o Jornal da Clube. A Defesa Civil informou que os pontos de maior reincidência de incêndios recebem fiscalização regularmente da Secretaria de Meio Ambiente, Fiscalização Geral e também GCM. Os incêndios provocados são considerados crime. Agora ao vivo, Thaisa Pinheiro traz mais informações. Thaisa. Rafael, como a gente viu aí na matéria, não é só um dano para a saúde, como você mesmo disse, é um crime ambiental. É sobre esse assunto que a gente vai conversar agora com o advogado Jaime Boulos. Doutor, a quantidade de queimadas registradas nos últimos dias em Ribeirão Preto é realmente preocupante? Boa tarde. Boa tarde. Sim, muito preocupante, porque como dito na matéria, não é só uma questão de saúde pública, mas é também uma questão de crime ambiental. E é interessante a gente ressaltar que durante muito tempo a gente teve uma diminuição nessa queima da palha da cana-de-açúcar, até porque houve um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público. E isso agora se tornou mais comum o aumento dessa queimada da palha da cana-de-açúcar, causando não só poluição, mas problemas de saúde, o que agrava agora na época em que nós estamos, né?
Essa situação a gente vê que se repete ano a ano. Isso é porque não há punição rigorosa ao infrator? Na realidade, é bom ressaltar que existe uma diferença entre incêndio e queimada controlada. O próprio Código Florestal diz que a queimada controlada é possível em alguns casos, desde que passe ali por um estudo prévio. Então, você até poderia ter uma queimada controlada. O incêndio, ele sempre é ou causado por alguém ou por uma força da natureza. O que a gente vê nesses casos é que não se trata mais de queimada controlada e sim de incêndio, porque muitas vezes há a colocação do fogo ali onde não se poderia, dizendo que a justificativa que houve ali um acidente ou até mesmo um evento da natureza. Nesse ponto, a fiscalização é falha, né, por parte do poder público? Muito, deveria haver muito mais fiscalização, não só por parte do poder público, mas também uma conscientização da população e das próprias usinas em relação à queima da palha da cana-de-açúcar. E os órgãos fiscalizadores deveriam ser melhor estruturados para combater esse crime? Com toda certeza, não só os órgãos, tá? Não só uma fiscalização da administração, mas também uma fiscalização por parte da população. Porque se você percebe ou verifica que alguém está causando um incêndio num terreno abandonado ou até mesmo no caso das usinas, tem que ser comunicado às autoridades para que sejam tomadas as medidas cabíveis. Ok, doutor, obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouco nós vamos mostrar que em meio a tantas polêmicas, né, a situação do transporte coletivo será discutida hoje pela Prefeitura. Rafael.